Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Meu nome é Blusa Tequita e bem-vindos ao canal A Tequita Dev. Nesse vídeo, sim, eu vou te ensinar a fazer o famoso filtro de perguntas do Instagram. Depois de muitos pedidos, Bulas, por favor, o filtro de perguntas. Bulas, por favor, o filtro de perguntas. Bulas, o filtro de perguntas. E aí, Bulas, e o filtro de perguntas? Depois de muitos pedidos, pessoal, eu tirei um tempinho para poder fazer esse tutorial passo a passo de como você pode criar o seu próprio filtro de perguntas no Instagram. Mas antes de começar, eu queria deixar meu salve aqui para a HostGator, que é a apoiadora oficial aqui do canal, é quem incentiva para que a gente continue criando conteúdo de qualidade. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e assinar o sininho de notificação para ficar atento aos conteúdos que rolam por aqui, que não é só sobre filtros do Instagram, mas tem sobre desenvolvimento, carreira freelancer, programação, games, um monte de conteúdo legal para você aqui no canal. Olha, antes de começar, eu preciso esclarecer uma coisa. Nesse vídeo nós vamos utilizar recursos muito avançados do Spark R. Então, se você não tem conhecimento nenhum de programação, pode ser que você sinta alguma dificuldade de seguir esse tutorial. Então, eu já peço perdão aqui para você, porque para fazer o nosso filtro, a gente vai precisar utilizar o JavaScript para poder programar o nosso sorteio de perguntas ou respostas. A boa notícia, é claro, é que eu vou deixar um link na descrição com o projeto que a gente criou juntos, passo a passo, nesse tutorial. Então, você pode utilizar o meu projeto para poder criar o seu próprio filtro de perguntas. Bom, pessoal, então chega de papo e bora criar o nosso filtro, né? Bom, pessoal, então vamos começar aqui a criar o nosso filtro de perguntas, nosso filtro de sorteio, né? Que você pode utilizar tanto para perguntas quanto para respostas. No meu caso aqui, eu criei um filtro, pessoal, revés. É um filtro onde você vai sortear o seu azar do dia, um filtro destinado para desenvolvedores e programadores. Então, ao dar o toque aqui, eu vou simular o toque no dispositivo aqui. Ao dar o toque, ele vai sortear para mim um revés e vai trazer para mim um revés daquele dia, certo? E é isso que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer exatamente esse filtro aqui do zero para você entender como que você pode criar o seu filtro de perguntas e respostas, de sorteio, né? Então, antes de tudo, pessoal, vamos criar um novo projeto. Então, eu vou fechar aqui o meu projeto, vou vir aqui no meu Spark R e vou criar um projeto em branco, certo? Perfeito, pessoal. Antes de tudo, pessoal, eu preciso dizer que eu já criei os assets do meu projeto, ou seja, as imagens que a gente vai utilizar aqui de sorteio para poder colocar no nosso filtro. Então, eu criei uma imagem da pergunta, né, que é um PNG transparente, e as imagens das respostas, né, exatamente do mesmo tamanho, para eu poder trocar e fazer o sorteio. Então você tem que criar essas imagens em algum software de edição, Photoshop da vida. Eu não vou entrar nessa etapa do projeto, mas é importante que você crie isso em algum software de edição, que seja lá no Canvas, que é um pouco mais facilitado, e gerar essas respostas no mesmo tamanho, na mesma medida, para ele poder ser sorteado, certo? Então aqui eu já tenho os meus assets, eu vou só copiar aqui e jogar para dentro do meu projeto e ele vai importar isso para mim. Pronto, o Spark R ele já importou as minhas texturas, tá? Então aqui eu tenho a minha cena, eu vou criar aqui na minha câmera, eu vou adicionar um componente de Face Tracker, que na verdade ele vai traquear a face do usuário, porque a gente precisa posicionar essa pergunta ou essa resposta acima da face do usuário. Então dentro desse Face Tracker eu vou adicionar um plano, certo, pessoal? Então aqui é importante dizer que o nosso personagem está movimentando, mas eu posso pausar ele. Então eu vou pausar ele quando ele estiver com a posição mais centralizada. E aqui, pessoal, nós vamos posicionar aonde nós queremos. Então nós vamos aqui posicionar, vamos rotacionar um pouquinho aqui para ficar melhor, certo? E aqui nesse plano, pessoal, eu preciso adicionar um material, que é a minha textura. Para poder colocar essa imagem no meu plano, eu preciso criar um material. Então eu vou vir aqui, selecionando o meu plano, e eu vou adicionar um material, certo? Ele criou um material vazio aqui para mim. Beleza, pessoal? Então eu vou vir aqui no meu material, vou vir em textura e vou selecionar a textura da minha pergunta, certo? Ótimo. E agora eu preciso mexer um pouquinho no scale dela, nas dimensões, né? Vou colocar aqui o X como 2 e o Y como 0,6. Perfeito, pessoal. Acho que tá num tamanho considerável aí. Eu vou só tentar melhorar o posicionamento aqui para ficar um pouquinho melhor. Ótimo.
Então aqui só para a gente organizar melhor, eu vou renomear isso aqui para pergunta. E agora, pessoal, nós podemos copiar e colar aqui, Ctrl C, Ctrl V, para gerar outro plano já posicionado certinho, e eu vou só arrastar ele para baixo. Esse plano vai ser a minha resposta. Então eu vou renomear ele aqui para resposta. Perfeito. E aqui no meu plano de resposta, ele vai me pedir um material também. E aí nós temos que criar um material para cada resposta, pessoal. Então primeiro deixa eu apagar esse material que nós não estamos utilizando aqui. Deixa eu renomear esse material para pergunta. Então vamos agora criar um material para cada resposta. Então eu venho aqui em adicionar asset, vou criar um material que vai ser a resposta 01 e eu vou selecionar aqui a minha textura da resposta 01. E vamos fazer isso, pessoal, para todas as nossas respostas. Então 01, 02, 03. Bom, pessoal, então agora eu terminei de criar aqui as minhas respostas. Eu vi aqui que ele tirou o material da minha pergunta, foi aquele material que eu apaguei, então eu vou adicionar novamente o material da minha pergunta aqui em cima. E na minha resposta eu vou setar aqui também com o material da minha resposta primeira. Então aqui já dá pra ver, pessoal, que eu tenho aqui a minha pergunta e a minha resposta. Então a gente pode posicionar um pouquinho isso melhor na cabeça do usuário. Vou aumentar aqui e aqui eu vou mudar um pouquinho a dimensão da minha resposta. Aqui nesse scale, pessoal, você pode ajustar de acordo com a sua imagem para poder ficar na proporção certa. Aqui eu estou ajustando de acordo com a minha imagem, tá? Vou mudar um pouquinho aqui. Bom, perfeito, pessoal. Agora a gente já tem a nossa pergunta e nós temos também a nossa resposta. O que nós precisamos fazer agora? Agora nós vamos criar um script, já vamos entrar aí na área da programação para a gente poder fazer esse sorteio, tá? Então vamos ir aqui em Assets e vamos criar aqui um script, certo? Pode ser um nome script mesmo. Vou dar 2 cliques nesse script e agora nós vamos entender o que nós precisamos fazer para começar a trabalhar. Primeiro, pessoal, eu preciso obter a referência de todos os materiais da minha cena, porque na hora de eu fazer o sorteio, cada vez que eu sortear um material, eu vou estabelecer aquele material para o meu plano aqui. Então toda vez que eu sortear, eu vou trocar o material desse plano aqui. Então aqui, pessoal, para a gente poder ter acesso aos materiais, eu tenho que importar esses materiais. Perfeito, pessoal, então eu já importei os meus materiais aqui e eu já posso começar a trabalhar com eles. Para começar, pessoal, primeiro eu vou criar um array de materiais para poder ter a referência de todos os materiais para poder sortear eles aqui no meu filtro. Um array vazio, pessoal. E aqui eu vou criar uma função onde eu vou obter os meus materiais. Dentro dessa função eu vou obter os meus materiais. O pessoal já tinha falado no outro vídeo, mas aqui no site do SparkR tem uma série de tutoriais aqui que vocês podem aprender muita coisa interessante. E aqui eu tenho uma referência dos scripts, né? E aqui em materiais, vou navegar aqui em materiais, no módulo de materiais, ele já me mostra como que eu importo os materiais. E aqui ele me mostra, pessoal, como que eu posso obter um material na minha cena. Então nós vamos utilizar esse método para poder guardar a referência dos nossos materiais. Como aqui eu tenho 9 respostas, pessoal, eu vou fazer um for para poder obter todos esses materiais. Então eu venho aqui no meu script, vai ser um for. Então aqui, pessoal, explicando, eu criei um loop. Cada vez que ele rodar esse loop, eu vou obter a referência do meu material e vou guardar dentro do meu array. Então eu venho aqui em materiais, vou adicionar o meu material. Lembrando que voltando aqui no site, para mim obter o material, eu tenho que utilizar esse método aqui. Então eu só vou copiar e vou colar aqui. É claro, pessoal, que esse não é o nome do nosso material. E ele obtém o material através do nome que está aqui no nosso projeto. Então eu tenho que tratar esses nomes. Então o nome sempre vai ser R0 e o número que está à frente. Então aqui eu vou tratar da seguinte forma.
Ele vai pegar um material que seja R0 mais I, certo? E aqui, pessoal, é importante tratar também porque o nosso I, ele tem que começar do 1, certo? Porque eu tenho a resposta de 1 a 9. E aqui eu vou colocar 10. Então, vamos tratar aqui o nosso loop também. Perfeito, pessoal. Então, aqui eu já obtive os meus materiais. Eu vou chamar esse método aqui para obter os meus materiais. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar a função de sorteio, que ela vai rodar em um certo tempo, ela vai se repetindo e sorteando, né, os materiais para poder exibir e dar aquele efeito de sorteio. Então, para poder fazer esse sorteio, nós vamos importar outro módulo do SparkR, que se chama Time, que inclusive tem a referência dele aqui também, pessoal, esse Time módulo. Então, aqui ele me mostra como que eu posso importar o tempo. Então, eu vou importar aqui o tempo para o nosso projeto, para poder criar um intervalo de sorteio. Aqui, então, pessoal, depois de importar nosso tempo, nós vamos criar um intervalo. E eu vou criar agora, pessoal, a função que vai ser executada nesse intervalo de tempo, que será o sorteio. O que seria esse sorteio? Eu vou selecionar um índice aleatório de 1 a 9, né? E vou estabelecer aquele material que eu selecionei lá no meu plano. Então, vai dar aquele efeito que está trocando a imagem aqui. Então, vamos criar essa função. Essa função aqui para poder sortear o resultado. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma variável randômica. Para isso, nós vamos utilizar uma função do JavaScript chamada mathRandom. Então, pessoal, no final das contas, eu vou ter essa função aqui para poder sortear o meu número randômico. O que ele vai fazer? Ele vai sortear algum índice randômico desse array aqui de materiais. Então, ele vai sortear algum material que eu tenho no meu array de materiais, de forma randômica. Depois que eu selecionei esse número randômico que eu sorteei, eu vou estabelecer essa imagem para o meu plano. Então, primeiro a gente precisa obter a referência do nosso plano. Olhando aqui mesmo, pessoal, nos comentários aqui que eu tenho já de padrão na classe que eu criei do SparkR, ele já me mostra como que eu posso obter o meu plano. Para eu poder achar qualquer objeto da minha cena, eu uso esse sign root find. Então, nós vamos criar aqui uma constante, que vai ser o nosso plano. E eu vou obter ele através dessa mesma função que está exemplificada aqui. Então, para mim obter o nosso plano de resposta, o nome dele é resposta. Então, o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai buscar aqui na minha cena, pessoal, algum objeto que tenha o nome resposta. E ele vai encontrar, porque eu tenho meu plano aqui com o nome de resposta. Então, aqui na minha função de sorteio, eu simplesmente vou no meu plano e vou estabelecer o meu material, que vai ser o índice sorteado aqui do meu array de materiais. Então, perfeito, pessoal, eu já tenho aqui uma função para poder sortear as nossas respostas. Só que essa função, ela tem que ser executada de tempo em tempo, para poder dar aquele efeito de sorteio mesmo. Ele vai sorteando randomicamente até parar em um sorteio. Então, agora nós vamos criar esse intervalo que vai repetir essa função de sorteio. Então, aqui primeiro, pessoal, nós vamos criar uma função de inicialização. Então, pessoal, nós vamos criar aqui nessa função de start, nós vamos criar um intervalo para poder chamar essa função de sort result para a gente. Então, eu vou estabelecer aqui nessa variável. Eu vou chamar essa função aqui que eu já tenho no JavaScript, mas para a gente poder utilizar ela no SparkR, a gente tem que importar o módulo de time, que a gente já importou. Então, eu vou set interval, vou chamar essa função aqui, vou passar o meu método sort result. E aqui, o segundo parâmetro é o tempo em milissegundos para poder chamar essa função. Eu vou estabelecer o tempo de 50 milissegundos, pessoal. Se nós fizermos isso e chamarmos aqui o nosso start, ao abrir nosso projeto, nós vamos ver que ele já está sorteando aqui pra gente o nosso resultado. Então, beleza, já está funcionando. Só que nesses filtros, pessoal, essa ação de sorteio ela é feita através de um gesto de tap, né? O usuário toca a tela e faz o sorteio. Então, a gente tem que tratar isso. Para poder utilizar esse gesto de toque, nós temos que importar outro módulo aqui. Aqui na documentação deles, eu já tenho a referência desse módulo aqui. Eu já sei como que a gente pode importar. Então, vamos utilizar esse código aqui para a gente poder importar esse módulo para dentro do nosso projeto. Então, eu venho aqui
Perfeito, pessoal. Agora eu já importei esse método para o meu projeto. E qual que seria o gesto de toque? O gesto de toque seria esse onTap que eu tenho aqui. Então eu vou basicamente copiar essa função aqui e vou colar lá no meu projeto. E vamos editar algumas coisas aqui, pessoal. Essa função de onTap, ela pega por padrão um parâmetro. Ou seja, nessa tratativa aqui, ele só funciona quando eu tocar o meu plano, né, que é a minha resposta. Então eu vou retirar esse parâmetro aqui e vou deixar com que esse toque seja na tela inteira. Então quando ele tocar qualquer parte da tela, ele vai executar esse bloco de código aqui. E é aqui que eu vou chamar o meu start. Perfeito? E aqui eu tiro também o meu start aqui, para a gente poder testar. Tem uma coisa que eu encontrei na tentativa e erro, na verdade não vi muita documentação sobre isso, mas para a gente poder utilizar essa questão dos toques, pessoal, a gente tem que habilitar o toque na tela. E para poder fazer isso, a gente vem aqui em Show, Patch Editor, e aqui nós clicamos com o botão direito para adicionar. Nós vamos procurar aqui esse Screen Tap. Perfeito, e agora eu habilitei, né, o toque na tela. Bom, eu salvei aqui e vamos ver como que isso impactou o nosso projeto. Bom, a gente entrou aqui e agora eu não tenho mais aquele sorteio automático. Então a ideia é que se eu vier aqui e simular o toque, quando eu tocar, perfeito, nosso sorteio está acontecendo. Porque quando eu toquei, ele começou a executar o método start. Beleza, pessoal, mas em algum momento a gente tem que sortear algum resultado desse. Então vamos criar outro método temporal também para poder chamar uma função, para poder mostrar o resultado para os nossos usuários, certo? Então primeiro eu vou criar a função para a gente poder parar o sorteio. Que vai ser essa função aqui, pessoal. Quando eu tiver essa função, eu vou vir aqui no nosso time e vou limpar o nosso intervalo. Então, quando ele terminar aqui de sortear, essa função aqui que é executada de tempo em tempo, puxando aqui esse método sortResult, ela vai ser basicamente assim desligada. É isso que a gente vai fazer com esse método aqui de clear interval. Lembrando que é um método do JavaScript que eu estou usando aqui dentro do Spark R. E para poder utilizar, a gente importa esse módulo aqui do time. Então, pessoal, na hora que eu começar aqui o meu sorteio, eu vou criar outra função setTimeout, que na verdade ele já não é um intervalo de tempo, ele executa uma função com um delay que eu estabeleço. Então eu vou chamar a função de terminar o sorteio quando for aqui 2000 milissegundos. Tá, pessoal? Então basicamente eu tenho essa função de intervalo sendo executada a cada 50 milissegundos e essa função de timeout aqui vai executar esse método aqui quando eu chegar em 2000 milissegundos. E nessa função aqui, para finalizar o nosso sorteio, eu vou limpar o nosso intervalo, então essa função de sorteio ela vai parar de ser executada e o nosso sorteio vai ser finalizado. Uma questão muito importante, pessoal, é que pode gerar um problema bem interessante aqui que eu vou simular com vocês. Bom, eu tenho aqui o meu filtro e eu vou tocar, tá sorteando. Se eu tocar repetidas vezes, ele nunca vai parar de sortear. Então nós temos que tratar isso. Aqui, pessoal, eu vou criar uma variável que vai chamar sorting. Ela vai ser uma booleana e vai começar como false. Aqui no meu método start, eu vou estabelecer ela como true. E aqui, quando eu terminar de sortear, eu vou estabelecer ela como false. Por quê, pessoal? Se eu estiver sorteando, eu não posso executar o start novo. Então, se eu estiver sorteando, eu vou dar o return aqui e não vou executar o start novamente. Então, por mais que eu toque, se ele já estiver sorteando, ele não vai sortear de novo. Essa é a tratativa que a gente tem que fazer. Então aqui, pessoal, finalizando, eu tenho meu filtro que eu toco, ele sorteia uma resposta e exibe para mim.
seguir essa ideia aqui dá pra ser muito criativo e gerar filtros bem legais. Dá pra fazer muita coisa divertida com esse tipo de filtro. Pessoal, eu vou deixar todos os materiais que eu utilizei aqui, inclusive o script que eu criei, que você pode utilizar esse script para você. Basicamente, você vai ter que substituir as imagens que eu gerei no meu projeto. Eu vou deixar lá no projeto do GitHub, que você pode baixar e utilizar. Então, se você não tem muita aptidão com programação, você pode utilizar o script que eu já criei para poder ser uma mão na roda para você criar aí seu filtro, tá? Lembrando, pessoal, que aqui a gente só criou o filtro, mas agora a gente precisa publicar esse filtro lá na plataforma do SparkR. Eu tenho um vídeo onde eu mostro passo a passo como criar e como publicar o seu filtro lá no hub do SparkR, que é bem simples de fazer, na verdade. Então você pode assistir esse vídeo aqui na sequência para você saber como que você vai publicar o seu filtro que você acabou de criar. Olha, eu tô muito curiosa para ver quais filtros vocês criaram a partir desse tutorial. Aproveita, se você criou algum filtro, deixa um comentário aqui com o link na descrição pra gente poder ver. Eu vou ficar muito feliz em receber os filtros de vocês. Bom, e se você criou o seu filtro, mas não sabe como publicar isso no Instagram, eu tenho um vídeo sobre isso e eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.